Olá, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra com você dramática, mas que vai ter um fim por causa de Jesus muito maravilhoso. É a história de Jairo, um oficial da sinagoga, um ancião que tem a sua filha que estava doente, que estava à beira da morte, e ela vai morrer. Um drama, uma verdade que atinge todos nós. Um pai lutando pelo seu filho, precisando de um milagre, precisando somente de Jesus. Jesus pregava nas sinagogas, Jesus ensinava, a fama de Jesus já estava percorrendo todo Israel, Jerusalém, onde Jesus estava ali ensinando, pregando, anunciando o reino de Deus. E aí acontece deste homem procurar ao Senhor Jesus. Temos essa escrito lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que nós vamos ler desta forma. Importante você observar alguns detalhes do texto. Como é que Jairo ele vai se aproximar de Jesus? Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, no versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se aos seus pés. Temos duas verdades aqui de início. Primeiro, ele era oficial da sinagoga. Ele estava dentro de um sistema religioso, dentro de um sistema que para ir procurar Jesus não era tão simples assim como a gente possa imaginar. Ele era um líder, mas a primeira coisa que ele abre mão é de tudo isso. É você abrir mão daquilo que você é. É abrir mão da sua história, das suas crenças. Ah, porque eu sou católico, apostólico romano. Ah, porque eu sou de tal religião. Sabe, não. O texto diz que ele era um oficial da sinagoga, mas ele vai atrás de Jesus, ele quer ter com Jesus, se despindo de toda essa indumentária religiosa que ele era participante dele, ele já era um ancião. Há anos que ele estava nesse mesmo sistema religioso, mas ele não conseguia ver o que ele estava vendo. Então, primeira coisa, abra mão de você mesmo. Segunda atitude que ele tem, como diz o texto, vendo-o, prostra-se aos seus pés. Ele, vendo Jesus, ele vai adorar, ele se prostra. Ele não somente abre mão da sua indumentária religiosa, das suas crenças, mas ele também se prostra diante de Jesus. Ele reconhece a divindade de Jesus. Ele reconhece que Jesus não era um homem. O que Jesus fazia e ensinava não podia ser de um homem, mas ele vai até Jesus e ele também se prostra aos pés do Senhor. E eu convido você nesse dia, vá aos pés de Jesus. Se prostre, adore-o, porque Ele é maravilhoso,
Como diz em Isaías no capítulo 6, ele é o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a profecia que está sobre Jesus. Então, Jairo se prostra. A minha pergunta é: você tem se prostrado diante de quem? Quem é o teu Deus? Quem são os deuses que você tem se prostrado? A pergunta é interessante. Será que você já se prostrou diante de Jesus? Será que você reconhece-o como Deus, como Senhor soberano, absoluto, único, exclusivo, um Deus singular? Então o texto segue dizendo assim, e ele vai fazer uma petição, ele vai fazer um clamor no versículo 23 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, e insistentemente ele suplica: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E aí no versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Ele apresenta a causa dele. Ele leva diante de Jesus a situação. Olha, minha filhinha, olha o termo, minha filhinha, era uma jovem, está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela, toca na minha filha, e para que ela seja salva, viverá. Veja a fé desse homem. Senhor, se o Senhor tocar na minha filha, se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai viver, ela vai ser salva, seja salva e viverá. Somente o Senhor pode fazer isso. É por isso que ele vai até Jesus. É por isso que ele se prostra diante de Jesus. Porque Jairo tinha uma consciência de fé. Jairo conhecia, já tinha visto e ouvido. Talvez você já tenha ouvido falar muito de Jesus. Talvez você tenha visto, mas você nunca tenha atentado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é o que você mais precisa hoje. Neste dia, a sua maior necessidade, assim como a minha maior necessidade, é ter Jesus por perto. Porque no versículo 24 vai dizer assim: Jesus foi com ele. Nossa, esse versículo 24 ele é muito glorioso. Porque esse versículo 24 nos mostra que nós somos indignos demais para ter Jesus como um companheiro na nossa caminhada. E até onde Jesus estava, e até a casa de Jairo, Jairo se fez um grande privilegiado, porque Jairo tinha Jesus atendendo a sua petição. Jairo tinha Jesus ali que estava indo até ele. E aí Jesus está indo para a casa de Jairo. Mas como na vida nem tudo é tão simples, como na vida tudo é muito difícil e complexo, o que acontece? Tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue por muitos anos. Ela já tinha padecido da mão de muitos médicos, como diz a narrativa aqui. Eu vou ler para vocês. No versículo 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara,
veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Nós temos aqui um caso bem interessante. Não se esqueça que eu falei no versículo 24 aqui que Jesus vai com Jairo. Só que aí, de repente, aparece uma mulher que sofre há 12 anos com uma hemorragia, um fluxo de sangue. E essa mulher diz no seu coração: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ora, havia uma grande multidão. Todos estavam querendo tocar em Jesus. Havia um aperto, havia um alvoroço, havia um agito. Estavam todos querendo tocar em Jesus. Mas esta mulher, ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu não preciso nem tocar nele, somente no seu manto. Ah, Jesus é muito poderoso. Jesus é pleno, vívido, glorioso, totalmente único, singular, poderoso, ao ponto de uma pessoa dizer: se eu tocar apenas em suas vestes, eu serei curado. E essa mulher toca nas vestes de Jesus. Ora, observe que essa mulher há 12 anos tinha uma hemorragia, estava com certeza doente, enfraquecida, limitada, num caso dramático. Então nós temos um homem que tem sua filha à morte, que vai até Jesus e se prostra, e nós temos uma mulher. Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus está ali naquele fluxo, naquela perturbação, naquele agito, e essa mulher vai até Jesus e toca nas vestes de Jesus. E o texto diz que ela e logo se estancou a hemorragia e sentiu seu corpo estar curado do seu flagelo. Quando ela toca em Jesus, se encerra, se estanca aquela hemorragia. E ela sabe, ela percebe, o texto narra que ela tem consciência disso. E Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos dizem: mas mestre, todos estão te tocando, e perguntas: quem te tocou? Ele disse: não, de mim saiu virtude. E Jesus pergunta: quem me tocou? E no versículo 33 diz assim: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. A segunda verdade desse texto é que também esta mulher se prostra diante de Jesus. Ora, Jairo lá em cima do texto já havia se prostrado diante de Jesus. Agora essa mulher também se prostra diante de Jesus. Isto é uma verdade, isto é um fato que nós devemos considerar muito. De quem ou para quem nós temos nos prostrado. Talvez estamos nos prostrando diante de estátuas, estamos nos prostrando diante de imagens, talvez estamos nos prostrando diante de tantas coisas, mas nós não temos ido no caminho certo, ou melhor, nós não temos ido ao caminho certo. Jesus não é um caminho, Jesus não é uma alternativa, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Somente Ele, não há outro. Não há outras possibilidades, principalmente você que se encontra doente, principalmente você que se encontra no estado de uma situação que necessita de uma intervenção do Senhor. E aí temos duas pessoas que se prostram diante de Jesus. Um oficial da sinagoga, um ancião, e uma mulher comum. Não importa a sua classe. Se você é importante, se você é simples, nós temos aqui uma mulher simples, que vai, que crê, que declara: se eu tocar nas suas vestes eu serei curada. E aí Jesus opera este milagre na vida desta mulher.
E aí acontece algo muito interessante, que é o terceiro ponto desta reflexão, quando Jesus diz que a fé da mulher tinha salvo Jesus, que a fé da mulher a tinha salvo. Aí lá no versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Parece que a vida é bem cruel, na verdade. Jairo aqui nos mostra umas verdades muito preciosas. Primeiro, Jairo chegou primeiro. Jairo se prostra diante de Jesus. Jairo vai até Jesus, insiste. Vai até Jesus. Aí diz o texto que Jesus vai com ele, não é isso? No versículo 24, Jesus foi com ele. Só que nós não temos aqui informações sobre uma coisa que nós lidamos diariamente, né, em toda a nossa vida, sobre a questão do tempo. Nós não temos como saber quanto tempo Jesus ficou para poder atender a mulher do fluxo, do fluxo de sangue. Nós não temos noções de tempo. O texto não nos mostra isso. Mas é possível que Jesus tenha se demorado. E pelo fato de Jesus ter se demorado para atender a mulher do fluxo de sangue, enquanto isso, a filha de Jairo morre. A filha de Jairo morre. E aí, Jairo estava ali presenciando o milagre da mulher do fluxo de sangue, mas agora chega uma má notícia para ele. Olha, não incomodes mais o mestre. A tua filha morreu. Não tem mais como ter solução para isto. Não incomodes mais o mestre. A vida, ela sempre vai nos levar a constatações de fatos e verdades que virão para o nosso subconsciente. Acabou. Não tem mais jeito. Se a filha de Jairo morreu, deveria seguir o plano natural da vida, que era enterrá-la. Mas observe uma coisa interessante. Mas Jesus, no versículo 36, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. E aqui eu começo a pregar. Quando chega a notícia que a filha de Jairo havia morrido, diz o texto que Jesus, sem acudir a tais palavras, mas Jesus vai socorrer o Jairo. E diz duas coisas para Jairo. Quando Jairo recebe o golpe da notícia que a sua filha havia morrido. Não temas. A primeira verdade é que Jesus socorre as emoções de Jairo. Jesus vai no homem Jairo. Temor e medo faz parte da estrutura do homem. Não temas. Não tenha medo. Não fique atemorizado. Vivemos um tempo onde o medo tem sido soberano sobre a emoção humana. O medo tem dominado pessoas. O medo tem levado pessoas para o quarto escuro, tem açoitado, tem aprisionado, tem perturbado as pessoas. O medo faz parte integral do ser humano pós-moderno. Mas Jesus disse, não temas. Não temas. O que é que você está passando hoje? O Senhor diz em sua palavra para mim, para você hoje, não temas. E eu pergunto a você, por que você e eu
podemos não temer. Por causa do versículo 24. O que é que diz no versículo 24? Jesus foi com ele. Jesus estava com Jairo. Jesus não perde tempo. Jesus não se demorou de forma irresponsável. Jesus não estava ali apenas fazendo um protocolo. Jesus é Deus. E se Jesus está com ele, se você tem Jesus com você, você não precisa temer. Se Jesus vai com você, se nós temos a companhia de Jesus, porque nós não temos como andar com Jesus no sentido prático, porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos, nós somos deficientes. Mas o perfeito é que pode andar com o imperfeito. O imperfeito que somos nós não podemos andar com o perfeito. Mas o texto diz que Jesus foi com ele. A garantia que Jairo tinha era a presença de Jesus com ele. E diz o texto que Jesus acudiu ao Jairo, não acudiu às palavras que chegaram. Não incomodes mais o mestre. Deixa o mestre. A tua filha morreu. Sem acudir a estas palavras, Jesus se direciona para o Jairo e vai cuidar primeiramente do Jairo. Ó Jairo, não temas. Calma. E ele libera uma segunda verdade. Crê somente. Por esse versículo, nós podemos entender que as duas coisas dentro de nós são incompatíveis, a fé e o medo. O crer e o temer são incompatíveis dentro das emoções humanas, porque uma ou outra vai prevalecer. E se o medo te domina e prevalece, a fé não vai operar. Mas Jesus agora entra num campo espiritual. Jesus agora faz com que Jairo seja socorrido na sua fé, na sua crença, naquele que havia se prostrado. Ele tinha saído da sua casa, possivelmente, foi até o Senhor, se prostrou diante do Senhor, insistiu para que o Senhor fosse em sua casa, mas agora o que ele tinha feito parecia que estava tudo acabado, porque Jesus se demorara. Jesus atendeu uma mulher, Jesus curou uma mulher, e por causa dessa cura, a sua filha morreu. Mas Jesus disse: crê somente. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa subir escadarias. Você não precisa tomar sangue de animal. Você não precisa cortar partes do seu corpo, se mutilar. Você não precisa fazer nada disso. A fé em Jesus, Jesus já pagou o preço na cruz. Jesus já foi mutilado, humilhado, açoitado, subjugado, crucificado, para que você não precise mais fazer isso. Quem fez isso por mim e por você foi Jesus na cruz. É somente crer. E crer, você não precisa. Mas o que é que eu preciso fazer, Flávio? Você não precisa fazer nada. Apenas crer. Como a mulher do fluxo. Se eu apenas tocar nas suas vestes, apenas tocar em Jesus, é somente crer. E como é que eu creio? Pelas Escrituras, pela palavra, em um ambiente que te leve, que todos comunguem dessa mesma fé. E Jesus libera essa palavra para Jairo. Crê somente. E a narrativa do texto diz que Jesus vai até a casa de Jairo. Entra, separa só alguns de seus discípulos. E no versículo 41 diz: tomando pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Esse texto tem duas coisas bem interessantes. A mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Essa garotinha, ela tinha 12 anos. E Jesus ressuscita. São 3 atos de ressurreição no Novo Testamento operado por Jesus. E esse é um deles.
Jesus ressuscita essa criança. Jesus ressuscita essa jovem, digamos assim. A pergunta que eu faço para você hoje: como está o teu coração? Com medo ou com fé? Você tem se prostrado diante de quem? Você tem buscado a quem? Deixa eu te dizer uma coisa. E, na verdade, eu vou repetir. Se prostre diante de Jesus. Busque somente a Cristo. Porque Jesus, Ele tem toda a condição, primeiro, de eliminar o medo do teu coração. Jesus, Ele pode fazer isso. Jesus, Ele pode eliminar o medo do teu coração. Absolutamente. Porque Ele diz: não temas, crê somente. Crer somente não é um prêmio de consolo. Crer somente é um meio de graça que sustenta a vida do cristão, que sustenta a vida do homem, da mulher, nas suas maiores batalhas, nos seus maiores embates. Ele teve a sua filha ressuscitada. Ele conseguiu ter a graça, a misericórdia de ter uma dádiva. E qual foi a maior dádiva? É o versículo 24. Jesus foi com ele. E quando Jesus vai conosco, pode vir mulher com fluxo de sangue. Quando Jesus vai conosco, pode vir até a morte. Porque Jesus é poderoso para ressuscitar. Quando Jesus vai conosco, a fé faz parte da nossa caminhada. Porque Ele elimina o medo e diz: crê somente. Então andar com Jesus é ter a perspectiva da vida. A jovem foi ressuscitada. Nossa, observe como é que Jairo não ficou feliz. Jairo escutou que a sua filha morreu. Jesus vai até sua casa, ressuscita aquela jovem. Jesus cuida das nossas emoções. Jesus recupera as nossas emoções. Jesus nos liberta do medo para que sejamos pessoas saudáveis emocionalmente. Em quem foi o maior milagre aqui nessa narrativa? Na menina ou no ancião? Claro que foi no ancião. Um pai desesperado que foi até o Senhor Jesus. Mas Jesus foi com ele e lhe disse: não temas, crê somente. Só creia. Creia no que está escrito. Creia na Bíblia. Creia no Evangelho. Creia em Jesus. Tenha um excelente dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.